maravilhoso, nós vamos estar junto com vocês, compartilhando, continuando essa série sobre os vencedores. Eu creio que se você está aqui, você que está nos assistindo, Deus tem te chamado para você ser um vencedor, ou seja, um mais que vencedor em Cristo Jesus. E nós começamos essa série domingo passado sobre os vencedores. E começamos falando sobre preparando para a batalha. E olha que palavra poderosa foi aquela. E hoje nós queremos continuar. E relembrando um pouquinho sobre o que nós aprendemos, nós falamos sobre essa preparação. E eu quero perguntar para você, você que assistiu o filme sobre os Vingadores, ou sobre qualquer outro filme que fala sobre batalhas, sobre guerras, sobre lutas, sempre existe o bem e o mal. Aquela equipe que está lutando para guerrear, para vencer, para conquistar. E existe outros ali que estão do lado do inimigo, do lado oposto, querendo destruição, querendo aniquilar todo mundo. E não é diferente no nosso contexto. Nós vamos estar falando sobre essa guerra, sobre essa batalha, sobre as forças do mal, o inferno, o diabo e todos os seus anjos, demônios, e o lado em que nós estamos, Jesus, o nosso capitão, o nosso general, e todos nós, discípulos de Jesus, todos os anjos, e estamos nessa batalha, nessa guerra. E nós falamos também sobre a importância de nós nos prepararmos. É muito difícil nós irmos para qualquer batalha, ou qualquer pessoa ir para qualquer batalha, sem estar preparado, sem saber do que se trata, sem ter conhecimento sobre o inimigo ou sobre aquele território. Falamos a importância de se preparar através da obediência à palavra de Deus, através de orar, através de jejuar, através de buscar realmente na palavra conhecimento para lutar contra os nossos inimigos. E também falamos sobre treinamento, como é importante nós termos esse treinamento. As pessoas que vão para uma batalha, elas passam por um treinamento, elas são preparadas, treinadas, exercício físico, exercício psicológico, tudo isso é feito para que as pessoas possam estar preparadas, treinadas para enfrentar uma grande batalha. A oração não é uma arma de guerra. Eu quero falar para você que a oração é a própria guerra. Olha que interessante, a oração é a própria guerra. Quando nós estamos em oração, no nosso quarto, no nosso secreto, ou em um grupo de pessoas orando, nós já estamos guerreando. E eu quero falar nessa noite, quero compartilhar com você essa segunda parte dessa série. Vamos falar sobre a batalha em si. O que acontece na batalha? Quem são os nossos adversários? Você conhece quem é o nosso adversário? Como vencer esse adversário? Como que nós vamos vencer essa batalha? Eu quero que você acompanhe comigo em Efésios capítulo 6, o versículo 12. Olha o que diz a palavra de Deus. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Isso é, os governos, as autoridades e poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Efésios nos mostra que nós não estamos lutando uma guerra comum. Não estamos lutando contra pessoas, contra seres humanos. Outra versão fala, nossa luta não é contra carne e sangue. Então a nossa luta, nós temos que entender que essa luta é algo espiritual. É algo que está acima do comum. Não podemos subestimar o nosso adversário. Esse filme que nós estamos fazendo algumas menções é muito interessante. E eu quero que você assista um pouquinho comigo para você entender sobre não podemos subestimar o inimigo.
que morreria pelo que fez. Arrancado a minha cabeça. Então você pode ver aí nesse trecho o quão poderoso é uma arma nas mãos de uma pessoa. Aquela pessoa lá, né, o Thanos, aquele inimigo de todos os outros que estavam unidos para guerrear, todos eles, né, o Capitão América, Homem-Aranha, Homem de Ferro, e todos eles lá, aquela equipe lá de vencedores mesmo, ele coloca uma luva na sua mão, né, ele coloca aquela arma poderosa nas mãos, né, e aquela arma, ele tem poder para destruir muita coisa. E quando ele coloca aquela arma na mão, alguém chega com ele, né, como você acabou de ver, e ele simplesmente fala e diz que aquela arma é muito poderosa e que em questão de apenas um estralar de dedos, apenas isso, e muita coisa é destruída. E sabe, às vezes o inimigo, quando nós não conhecemos as armas que ele usa para nos destruir, nós podemos ser enganados e subestimar o poder que ele tem. O inimigo tem poder? Tem poder. Mas eu quero falar para você que o nosso Deus, ele é mais poderoso. Nosso Deus, ele tem armas muito mais poderosas para destruir o inimigo. Por isso que é importante nós conhecermos. E eu quero falar sobre essas armas. Olha o que fala em 2 carta aos Coríntios, capítulo 10, o versículo 4. Ele diz o seguinte: as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Olha, é a Bíblia que está falando, gente, que essa arma que Deus tem nos dado, ela é poderosa. Ela é muito poderosa para destruir fortalezas, sofisma, mentira, para destruir qualquer coisa. Então, isso é muito bom nós sabermos que nós estamos de um lado e que nós temos armas muito poderosas. E é muito interessante quando nós entendemos aonde o inimigo vai nos atacar. E eu quero compartilhar com você sobre uma dessas fortalezas que nós podemos identificar. Uma delas é na nossa mente. Tem uma frase que é muito conhecida que fala o seguinte: a nossa mente é um campo de batalha. Sabe, o inimigo, ele vai querer jogar na nossa mente, na sua mente, mentiras, sofismas, fortalezas. Uma delas é a maneira como eu vou pensar, o estilo de vida que eu vou viver. E isso começa na nossa mente. Então o inimigo, ele vai jogar ciladas, armadilhas, fortalezas na nossa mente para nos confundir. E o primeiro adversário que eu quero falar para você, esse adversário se chama medo. O inimigo vai jogar medo na nossa mente. 2 Timóteo, capítulo 1, o versículo 7. Olha o que diz a palavra de Deus. Pois o Espírito que Deus nos deu não é de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Olha que versículo poderoso, gente. Pois o Espírito que Deus nos deu, Deus, ele já nos deu esse Espírito que não é de covardia, não é. Mas o que o inimigo faz? Ele lança uma mentira, ele lança uma seta dizendo que nós somos fracos, que nós não podemos, que nós não valemos nada. Mas
de poder, de amor e de equilíbrio. Em uma batalha, uma pessoa desequilibrada nas suas emoções, ela fica vulnerável. Um soldado desequilibrado emocionalmente, ele fica vulnerável. Ele começa a ter medo, ele começa a ficar apavorado, ele começa a ficar abalado com as situações. E tem uma história muito interessante na Bíblia, que Moisés, ele envia para uma terra alguns homens, uma tropa, né, de elite, os guerreiros valentes, e ele envia essa turma a espionar uma terra, a terra que eles iriam conquistar. E olha o que acontece quando eles chegam naquela terra. Números capítulo 13, o versículo 33 fala assim: também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E olha essa parte desse versículo, quão interessante é. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Eles já estavam se vendo como gafanhotos. Eles estavam com certeza com a mente deles cheia de pensamentos: nós somos fracos, nós somos pequenos, esse povo é muito grande, é gigantes, eles são muito fortes. Antes de os gigantes ver eles pequenos, eles já se viam pequenos. Eles já se viam pequenos. Essa é a armadilha, é a sofisma, é uma fortaleza que o inimigo joga para nos confundir, nos destruir. Ele joga essa mentira na nossa mente, nos enganando, dizendo que nós não podemos, que nós somos fracos, que nós não vamos ganhar, que nós não vamos vencer. Uma frase bem interessante que eu encontrei e gosto de compartilhar: no campo da mente, olha só, no campo da mente é que nós nos declaramos derrotado ou vitorioso. É aqui na nossa mente que nós declaramos quem nós somos. Você se declara um vencedor? Você declara que você é vitorioso? Ou muitas vezes você acha que você não pode, não vai conquistar, não vai vencer? Eu quero declarar sobre a sua vida, querido. Você que está aqui, você que está nos assistindo, o Senhor é contigo, o Senhor é com você. Ele já te deu a vitória e você precisa tomar posse disso. Não aceita a mentira que o inimigo joga na sua mente, que o seu casamento não vai durar, que a sua vida financeira nunca vai crescer, nunca vai prosperar, que você não vai se tornar aquela pessoa que você sonha. Não aceita essas mentiras. Lança fora da sua mente essas mentiras. Tem uma história muito interessante que eu quero contar para você. Ela chama-se o seguinte: um ratinho muito medroso. Olha só, era uma vez um ratinho muito medroso, que quase morria de susto toda hora. O ratinho tinha medo de tudo. Então chegou um mágico, ele viu um gato e ele ficou com muito medo. Nossa, ele ficou tremendo de medo do gato. Então o mágico chegou, aproximou-se dele e falou o seguinte: pobre ratinho, eu vou transformar ele num gato, para que você nunca mais tenha medo. E ele fez lá a sua mágica e transformou aquele ratinho num gato. E agora o ratinho, sendo já um gato, né? Ele de repente viu um cachorro. Nossa! E ele de novo ficou morrendo de medo, ficou com muito medo ali no cantinho, porque ele tinha visto um cachorro. E o mágico mais uma vez veio ao seu socorro e disse: pobre ratinho, vou transformá-lo num cachorro, para que você nunca mais tenha medo. Mas logo, rápido, ele se tornou num cachorro. E o ratinho, o cachorro agora, né? Ele viu uma onça. Nossa, o ratinho, o cachorro agora ficou com muito medo daquela onça. Se tremia de medo, ficou ali no cantinho com muito medo. E o mágico de novo apareceu para ajudar aquele pobre ratinho. E ele fez o seguinte: pobre ratinho,
Eu vou transformá-lo numa onça, para que você nunca mais tenha medo. E aí ele transformou aquele ratinho, né? Fez a sua mágica e transformou o ratinho numa onça. Agora o ratinho onça, né? Estava ali passeando, de repente ele viu um caçador. Aquele ratinho ficou com tanto medo, se escondeu, ficou tremendo de medo, quase morrendo de medo. Então o mágico tomou uma decisão. Dessa vez ele entendeu o problema daquele ratinho. Não importa no que eu te transforme, meu amiguinho, ele falou, você sempre terá medo, porque o seu coração é de um rato. O seu coração é de um rato. E ele fez aquele ratinho voltar a ser um ratinho normal. O que eu quero falar com isso para nós? Se você se vê fraco, se você se vê pequeno, se você se vê incapaz, assim você será. Então, o que nós podemos fazer? Podemos tomar posse do que a palavra de Deus fala, que nós somos agora uma nova criatura. Nós somos em Deus vitoriosos. E tem uma frase que eu achei muito linda: você é quem você vê, você se torna quem você fala. Eu quero repetir para você mais uma vez. Olha só, você é quem você vê e você se torna quem você fala. Você fala que você é vitorioso, você vai ser vitorioso. Se você falar que você é renovado em Deus, você vai ser renovado em Deus. Se você falar que você é próspero, você vai se tornar próspero. Se você falar que você é cada vez mais bonita, mais bonito, você vai se tornar cada vez mais bonito. Então você é realmente aquilo que você fala. Gente, esses homens aqui que foram para aquela terra, conquistar aquela terra, espionar aquela terra, olha o que fala Números capítulo 13, o versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra. É certo que venceremos. É certo que venceremos. Sabe, ele não se conformou de ver só aquele gigante, de ver que aquela terra era muito fortificada, que existia ali uma multidão de pessoas que podiam até sim se levantar para destruí-los. Mas ele falou assim: vamos subir, nós vamos conquistar, nós já somos vencedores. Eia, nós vamos subir, vamos conquistar aquela terra. Eu quero desafiar você a tomar posse disso, a começar a falar a palavra de fé, a começar a declarar quem você é, que você sim é vencedor em Cristo Jesus. Provérbios 28, capítulo 28, versículo 1 fala assim: fogem os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como leão. Você é intrépido, querido. Você se reveste dessa intrepidez que vem do Senhor e você pode conquistar, porque nós estamos do lado vencedor. Nós estamos do lado que já ganhou a vitória, que já conquistou. E isso é tão importante quando nós entendemos isso. Mas eu quero falar para você que o medo, muitas vezes, faz nós ficarmos desequilibrados, faz nós ficarmos acuados. E nós precisamos ter intrepidez. Então você lança fora o medo e se reveste de intrepidez. Você é intrépido como leão. Isso é maravilhoso. Vamos continuar. O segundo adversário que eu quero falar para você é um adversário muito poderoso também. Ele surge para nos destruir. E tudo isso começa na nossa mente, no nosso campo de batalha. Olha aqui, esse adversário chama-se desânimo. Quantas pessoas já deixaram de seguir Jesus, já deixaram sua família, já deixaram seus empregos, já deixaram de sonhar, de conquistar, porque veio o desânimo. Vamos ver aqui exemplo de Josué capítulo 1, o versículo 9. O exemplo de Josué, o que Deus falou para ele. Olha essa ordem aqui:
lembra da minha ordem. Seja forte e corajoso. Ei, você que está aqui, você que está nos assistindo, Deus está falando para você: seja forte, seja corajoso. Não fique temeroso, não fique medroso, não fique desanimado. Não tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Olha, gente, que promessa maravilhosa. Que promessa. É promessa de vencedor, porque é Deus que está falando. Seja forte, seja corajoso, não fique desanimado. Não fique aí nesse lugar, nesse cantinho desanimado. Não aceite esse desânimo. Levante-se, levante da sua cadeira, do seu lugar, do seu cantinho aí, desse momento de tristeza, de angústia. Se reanime no Senhor, porque a promessa dele: não tenha medo, porque eu, o Senhor, estarei com você. Gente, se Deus está conosco, Ele é maior do que qualquer outra coisa. Ele vai estar conosco em qualquer lugar, por onde nós formos. É promessa dele. E tem um certo profeta, Elias, um grande profeta. Mas sabe, um dia ele se encontrou assim também. Ele se encontrou desanimado, sem coragem, sem ânimo. Eu sei que tem dias que talvez nós acordamos e estamos ali tentando nos reerguer de tantas coisas que têm surgido, tantas lutas. Mas esse é o momento de você criar coragem, se animar no Senhor. Esse profeta, ele estava fugindo, sozinho. Ele se escondeu numa caverna e ficou ali. E Deus falou com ele: o que você está fazendo aí, Elias? E ele falou assim: eu estou aqui porque eu estou com medo, eu estou desanimado. De repente aquele lugar foi um lugar em que ele pôde falar para Deus o que estava acontecendo com ele. Eu quero motivar você, quando você estiver nesse momento de desânimo, de angústia, de tristeza, de angústia, passando por qualquer tribulação, vá para o Senhor e fale para Ele: Deus, eu estou assim, eu estou passando por isso. Me anima de novo, me dá ânimo de novo, reanima minha fé em Ti, Senhor. E esse profeta estava ali com medo, sozinho. Eu quero falar para você, querido, muitas vezes os guerreiros, quando se juntam, eles são mais fortes. Tem até uma frase que fala que juntos somos mais fortes. E quando nós olhamos alguns filmes assim, dessas guerras, dessas batalhas, nós podemos ver que quando aqueles guerreiros eles se unem, se juntam, eles ficam animados, eles se fortalecem. Agora não é só mais um, agora somos muitos e vamos preparar para a batalha, para a guerra. Muitas vezes sozinho é onde o inimigo vem tentar destruir a nossa fé. Então todo guerreiro precisa estar em uma tropa. Todo crente precisa estar junto com outros, a estar numa igreja, a estar em comunhão, porque assim nós nos tornamos mais fortes, em nome de Jesus. E eu quero declarar para você, eu quero dizer para você que essa luta, que essa guerra que nós estamos, ela é uma guerra muito forte. Ela é olha, Satanás, ele não vem brincando. Os demônios não vêm brincando. E nós temos que compreender que essa guerra é espiritual. Que a nossa luta é contra potestades, é contra os dominadores deste mundo tenebroso. Mas eu quero falar para você, eu quero declarar para você, eu quero dizer que Jesus é o nosso capitão. Ele é o nosso capitão e Ele já venceu todas as batalhas. Jesus de Nazaré, é Ele que está conosco. E Ele não perdeu, querido, Ele não perdeu nenhuma batalha. Nós estamos do lado dos vencedores. Nós estamos do lado que já ganhou, que já ganhamos. É palavra de Deus que fala isso. Nós precisamos entender, lutando, conhecer as táticas, as armas, nos preparar, nos treinar e obedecer ao nosso capitão Jesus Cristo, porque assim nós vamos estar preparados para guerrear. E certamente
a nossa vitória já está garantida. Em nome de Jesus, eu quero declarar isso para você. Eu quero orar com você agora, declarando que realmente maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Pode se levantar o inferno, os demônios, o diabo contra você, mas o poder de Deus é muito maior. E Ele já falou que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então eu quero declarar sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, que eu quero declarar que todo medo, que toda falta de ousadia, de intrepidez, o Senhor possa tirar agora, o Senhor possa colocar ânimo, o Senhor possa colocar regozijo, alegria, força, que o Senhor realmente venha trazendo um espírito de coragem, de ousadia, para você se levantar como um guerreiro, como uma guerreira do Senhor, sabendo que o nosso time aqui com Jesus já é vitorioso, em nome de Jesus. Quero declarar isso na tua vida e quero dizer, querido, vencedores, avante, 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 porque a vitória já é nossa, em nome de Jesus. Deus abençoe, e essa série vai continuar na próxima semana.